Por conta dos reflexos do intenso processo de exclusão social, parte da população acaba não dispondo de renda suficiente para conseguir espaços adequados para a habitação e, sem alternativas, utiliza as ruas da cidade como moradia. Essa realidade completamente desumana, por vezes, acaba comovendo algumas pessoas que circulam pelos espaços urbanos e se deparam com essa realidade nua e crua embaixo de seus olhos. Assista ao vídeo até o final e conheça os detalhes de mais uma história sensacional envolvendo pessoas generosas e desabrigados. Como a maioria das grandes metrópoles, a cidade de Nova York conta com uma imensa população de desabrigados. A população em situação de rua se caracteriza por ser um grupo populacional composto por pessoas com diferentes realidades, mas que têm em comum a condição de pobreza absoluta, vínculos fragilizados e falta de habitação, sendo obrigadas a utilizar a rua como espaço de moradia e sustento. Às vezes de maneira temporária, às vezes de maneira permanente. A conceituada revista New York Magazine publicou uma matéria recentemente, informando que mais de 60 mil sem-tetos vivem em abrigos nova-iorquinos, sem contar com as milhares de pessoas que literalmente habitam as ruas e buscam alguma marquise ao longo da cidade mais famosa do mundo. Entre os principais fatores que podem levar as pessoas a viverem nestas situações precárias estão a ausência de vínculos familiares, a perda de algum ente querido, o desemprego, a violência, a perda da autoestima, o alcoolismo, o uso de drogas ou até mesmo doenças mentais. Algumas organizações não governamentais e doadores generosos procuram ajudar essas pessoas, fazendo com que alimentos e peças de vestuário cheguem diretamente nas mãos de quem vive nas ruas, mas nem sempre esse tipo de colaboração é suficiente. Os moradores, viajantes e turistas da cidade encontram cidadãos desabrigados todos os dias, e muitos param para oferecer alguma quantia em dinheiro ou mesmo um pouco de comida ou uma muda de roupa. Muitas vezes, porém, essas pessoas acabam passando despercebidas, quase como se fossem seres humanos invisíveis aos olhos da sociedade. O desinteresse do setor público pelo mundo afora influencia diretamente nesse comportamento da sociedade, tendo em vista que os moradores de rua são tratados às vezes com compaixão, às vezes com repressão, preconceito, indiferença e até mesmo violência. A turista francesa Karine Valnais-Gombial, durante uma visita a Big Apple, apelido carinhoso dado à cidade de Nova York, estava perto da estação Grand Central, um terminal ferroviário e metroviário localizado no centro de Manhattan, quando viu um homem com um gorro afundado até as orelhas revirando as latas de lixo. A mulher, que tinha acabado de sair de uma pizzaria com o marido e o filho de 15 anos, instintivamente ofereceu ao pobre senhor o que restava de sua comida. Naquele instante, o homem perguntou o que havia dentro da sacola que lhe estava sendo oferecida. Tentei dizer em inglês, mas a metade saiu em francês. Disse a ele que sentia muito pelo fato de a pizza estar um pouco fria, contou em entrevista concedida ao jornal local. O homem agradeceu imensamente e clamou que Deus a abençoasse. Mal sabia ela que estava prestes a estampar as manchetes do mundo inteiro, porque aquele morador de rua era, digamos, um tanto quanto conhecido. Você já assistiu a algum daqueles reality shows em que alguém troca de lugar com outra pessoa para viver a sua vida durante um certo período de tempo? Nesse tipo de programa, uma pessoa se faz passar por outra ou se torna alguém bem distante do seu mundo e da sua zona de conforto, para aprender como é viver e trabalhar sob outra perspectiva de vida. Quase sempre, lindas lições são aprendidas e as mudanças acabam acontecendo naturalmente. Neste caso, completamente acidental, Karine tropeçou num set de filmagem sem fazer ideia do que estava acontecendo. Tratavam-se das gravações de O Encontro, um filme americano lançado em 2014 e estrelado por ninguém mais ninguém menos do que Richard Gere. Na história que se passava pelas ruas de Nova York, George, o personagem de Richard Gere, vivia com a saúde fragilizada e não tinha mais para onde ir e quem procurar. Se sentindo completamente sufocado pela cidade, o protagonista se refugiou no maior abrigo de Manhattan, o Hospital Bellevue.
mas ainda se sentia perdido e desamparado por conta da superlotação do local. Como não havia nenhum equipamento de filmagem super chamativo, a turista não foi capaz de reconhecer o super ator. Se você não conhece esse cara, estima-se que o seu cachê atual esteja na faixa dos 8 milhões de dólares. Ele estrelou 2 dos maiores sucessos do cinema na década de 90, Justiça Cega e Uma Linda Mulher, verdadeiras máquinas de bilheteria pelo mundo afora. Mesmo com tanta fama, tanto sucesso e tanto dinheiro, parecia que ninguém na rua seria capaz de notar a sua existência por conta de uma simples caracterização como morador de rua, o que é algo absolutamente sintomático quando paramos para refletir sobre como essas pessoas acabam se tornando invisíveis aos nossos olhos. Richard Gere afirmou que a experiência de fazer o filme causou muita ansiedade e reflexão. Nenhum de nós sabia realmente o que iria acontecer. Pensamos que levaríamos 5 ou 10 minutos até que multidões começassem a atrapalhar a cena. Achamos que eu seria rapidamente reconhecido e que tudo estaria acabado, mas depois de alguns minutos de filmagem, percebemos que ninguém estava prestando a mínima atenção. De certo modo, essa foi uma experiência chocante. Lançado há quase 7 anos, todas as cenas de rua do filme foram filmadas sem qualquer tipo de interrupção. Isso só mostra como é fácil passar a viver sem uma identidade quando você se encontra em estado de vulnerabilidade. Karine não tinha ideia de que o seu ato de bondade seria filmado, muito menos que viralizaria por todos os cantos do planeta. A generosa turista francesa estava apenas cuidando de seu próximo e dando uma pequena parcela de ajuda e atenção ao seu semelhante. Isso é o mínimo que podemos esperar, não é mesmo? Um simples pedaço de pão, um copo de água, um agasalho antigo, algumas moedas, ou o mais simples gesto de afeto, pode mudar o dia de uma pessoa colocada para escanteio pela sociedade. Você faz alguma coisa para ajudar quem precisa? E o que você achou de mais uma incrível história como a de hoje? Não esquece de contar pra gente nos comentários, certo? Deixe o like se tiver gostado do vídeo e inscreva-se no canal se quiser ver mais histórias como essa. Continue com a gente clicando em um dos vídeos sugeridos que estão aqui na tela. Eu sou a sua narradora e vou ficando por aqui. Te encontro no próximo vídeo. Tchau!